Graça e paz, igreja. Eu entrei aqui, eu não havia visto a reforma, vim aqui eventualmente e vi tudo quebrado, né? Eu entrei por ali, levei um maior susto, né? Quando eu vi essa amplitude, que coisa maravilhosa, né? Eu e quem é da minha geração, né? Sabe o trabalho que deu para a reforma aqui, né? Tinha aquela viga imensa aqui, né? Pelo reverendo Wilson de Carvalho. E a gente cavou tudo aqui, ficou no chão, né? Derrubamos o altar, aquela coisa toda. Um trabalho maravilhoso que o reverendo Wilson fez. E agora, olha o que Deus faz, não é? Realmente não tem limite quando nós cremos. E quando eu entrei, eu me lembrei, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, fiquei 20 anos lá, né, pastoreando, e eu reformei esses 20 anos, graças ao Senhor, a igreja inteira, praticamente, né, de telhado, parte elétrica, enfim. E nós estávamos reformando a frente da igreja e chegou um irmão querido, o irmão Wilson, e andando com a bengalinha dele, devagarinho, né, ali na rua São Sebastião, ele olhou aquela quebradeira lá na frente e olhou para mim e disse: Reverendo Natanael, o senhor está quebrando um dos meus monumentos. Aí eu falei: como assim, irmão Wilson? Ele falou: fui eu quem fiz essa frente aqui. O senhor me desculpa, mas né, o tempo passa, a igreja precisa evoluir. Passou o tempo, nós reformamos o salão social todo, trocamos piso, não é, teto, trocamos tudo, forro. E o irmão Wilson, num desses dias, nós estávamos quebrando o palco da igreja, e ele chegou lá devagarinho, uma dificuldade para subir a escadaria, e chegou em mim novamente e disse: Reverendo Natanael, o senhor está quebrando o meu segundo monumento feito aqui na igreja de Ribeirão Preto. Então, eu louvo a Deus, irmãos, por vir aqui, né, progresso da igreja e ver o Senhor derrubando monumentos, porque a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento, né, e movimento do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, é bom estar aqui. O Nelsinho me ligou há um mês e pouco atrás e me fez o convite. E eu aceitei imediatamente, Nelsinho, porque eu fiz um propósito no meu coração, não venho muito, mas eventualmente quando sou convidado, venho com muito gosto, com muito prazer, não é? Porque eu servi aqui, amei, amo essa igreja, não é? Que parte da família frequenta, e foi daqui, do altar antigo da igreja, do pastorado do reverendo Samir Borges da Silva, querido Samir, que eu fui no seminário, e a igreja ajudou no meu sustento durante 4 longos anos em Campinas. No sustento material e muito mais no sustento espiritual. Durante anos, eu guardei um roupão de banho que eu ganhei de muitas coisas que fizeram aqui para mim. A dona Nesita Camargo me deu um roupão de banho, que amor, que carinho, que eu guardava aquilo ali. Foi a última coisa que eu guardei em termos de monumento, em termos materiais, da minha saída aqui de Poços de Caldas em 1988. Não é? Aquele roupão que a Nesita me deu. E aquele roupão não existe mais, mas o amor pela igreja, o temor a Deus e a disposição. Quando for convidado, eu digo sim, porque eu sou muito grato à igreja, aquilo que Deus fez na minha vida. E de ver o meu irmão mais novo, meio que raspa do tacho, servindo aqui. E de ver o Ricardo, sobrinho querido, servindo aqui. Primos amados servindo aqui, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, o Nelson, ousadamente, me deu um desafio bom. Obrigado pelo tema. O tema é o reino de Deus. E eu louvo a Deus por isso, poder trabalhar esse texto, um texto que, durante muito tempo na vida da igreja, nós tivemos uma pastora querida em Uberlândia, pastora Janice Torquete, alguns mais antigos aqui conhecem, não é? E a pastora Janice, um dos temas da vida e do ministério da pastora era o reino de Deus. E eu a levei nas igrejas que eu pastoreei, enquanto ela pôde ir, faleceu recentemente, para desenvolver esse tema. Então, um tema
intrigante, um tema importante e um tema entre tantos os temas, eu diria, periféricos, subjacentes, ou os temas que migram em volta desse tema, deveria ser um tema que os crentes deveriam dominar. Deveria ser um dos temas que nós deveríamos ter, eu diria, na ponta da nossa língua. E para isso, então, eu quero, com muito temor e tremor, ler já o primeiro texto, que eu diria o texto motivador, porque ele é a base, ele é onde se constrói um dos textos do Antigo Testamento muito direcionado, muito focado naquilo que Deus já estava fazendo no contexto do profeta Daniel e que ele estaria fazendo a partir do contexto de Daniel, que ele é um dos últimos, não o último, mas um dos últimos profetas que profetizam a respeito desse tema, a instauração, a instalação, a inauguração do reino de Deus na terra, na perspectiva que os profetas vão trabalhar, totalmente da perspectiva dos reinos transitórios, do poder temporal. Quando eu vejo o Trump, lá dos Estados Unidos, querendo a Groenlândia para ele. Que loucura! Né? Amo a nação americana, adoro ir lá, mas quando eu olho o desejo de estabelecer um reino na terra, um reino maior do que aquilo que deveria acontecer, eu fico perplexo e assustado em ver o Trump querendo anexar a Groenlândia. Recentemente ele tentou anexar, Nelsinho, o Canadá, não é? O negócio de louco, o desejo do ser humano de anexar, de trazer para perto e aumentar o seu poder, aumentar a sua hegemonia, e a Rússia está aumentando. Foi, obviamente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, invadiram todo o leste europeu e dominaram até a perestroika lá com o Mikhail Gorbachev, não é? Mas hoje a fome terrível do atual presidente, mandatário daquela nação, já invadiu pequenos países, agora invadiu a Ucrânia e está tentando de todas as formas anexar, se não toda, parte da Ucrânia. O ser humano sempre desejou aumentar as fronteiras do seu reino temporal, mas o que nós vamos falar aqui hoje é de um reino diferente. Daniel, capítulo 2, versículo 36 em diante. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará, e em seu lugar, depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e de barro cozido, mostram esse reino que ele será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamento. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Daqui a expressão, uma palavra profética maravilhosa a respeito de um reino atemporal, não de um reino com fronteiras e com limites humanos, como Israel entendia, que o Deus de Israel se manifestava somente ao reino de Israel,
Deus levanta um profeta e diz que haverá um tempo em que Deus levantará, em que Deus levantaria e levantou um reino poderoso, um reino tremendo, e ele vai narrar aqui, então, a realidade deste reino. Enquanto esses reis estiverem no poder, Deus irá então levantar este reino, assim, no versículo 44. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Ouçam isso, irmãos. Em um tempo, o Deus dos céus levantará um reino e jamais será destruído e jamais será conquistado. Olha que perspectiva gloriosa da instauração do reino de Deus. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Haverá um reino. O novo reino será instaurado, o novo reino será instalado. Aí, obviamente, eu fiz algumas anotações aqui para nossa reflexão, a partir dos conceitos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Queridos, o tema do reino de Deus, da instalação ou instauração do reino de Deus, é, obviamente, recorrente no Antigo Testamento e recorrente no Novo Testamento. Grande parte dos profetas falavam a respeito de um dia em que haveria um reino, haveria um momento em que Deus escreveria, instauraria no coração do homem, através da presença e do poder do Espírito Santo, uma nova forma de trazer revelação ao povo, não uma forma circunscrita a profetas que profetizavam dentro da geografia de Israel, mas haveria um momento em que Deus instauraria um novo reino, em um novo coração, uma nova mente e uma nova realidade espiritual na vida da humanidade. A visão de reino no Antigo Testamento passa a ser aclarada a partir, especialmente, do período da monarquia. Termina o período patriarcal, inicia-se um período dramático na vida de Israel, onde uma das expressões mais fortes do contexto de 400 anos dos juízes é que não havia, no contexto do período dos juízes, cada um fazia o que queria, cada um fazia o que dava na cabeça. Eventualmente Deus levantava um juiz aqui, uma juíza ali, e Israel viveu esse período assustador. Ele termina com Eli, inicia com Samuel, e a partir de Samuel, a partir da unção de Saul, posteriormente a unção de Davi e a unção de Salomão, inicia-se um período chamado período de monarquia, um período onde se estabeleceram reis, estabeleceram monarcas. Israel vive um período maravilhoso, mas um período dramático de rebeldia e de homens e mulheres que não tinham entendimento e visão espiritual, mas é um período florescente, é um período forte, onde Deus revela de maneira poderosa, de maneira tremenda, os seus decretos, os seus propósitos, na boca de profetas, na boca de reis como o rei Davi e tantos outros reis em Israel, que falavam com Deus, que Deus revelava os seus decretos e os seus propósitos. Nesse contexto da monarquia, começa-se a falar, tendo como foco a instauração de um reino diferente, de um reino de justiça, de um reino de paz e de um reino que não teria fim. Daniel é um profeta que, de uma forma muito pontual,
traz uma revelação extraordinária. Quando eu vejo o apóstolo Pedro dizendo que Jesus era a rocha eterna, ele era a pedra angular, e que os construtores que rejeitaram aquela pedra rejeitada se tornou a principal pedra de cima. Jesus é tratado tanto no livro dos Salmos, como no novo contexto do Novo Testamento, como a rocha, como a pedra. Por que ele é tratado assim? Óbvio, a rocha, a pedra onde se constrói as nossas construções, são muito mais firmes, as bases são sólidas. E Jesus, então, é trazido, o profeta Daniel traz esta revelação dizendo que Jesus é a rocha. E que, na verdade, nós oscilamos. Às vezes eu olho e falo, Deus tem misericórdia. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu oscilo. Me lembro de uma música do Asaf que diz: Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrotar, não puderam abalar, mas nós abalamos. Mas, queridos, que coisa maravilhosa é saber que a nossa experiência cristã, dentro da perspectiva da instauração do reino de Deus, a igreja como instrumento dele para instaurar o seu reino, nós fazemos parte, queridos, muito mais do que um projeto humano, de pastores, de bispos, de pastoras, não é? Que temos um projeto pessoal de autoexaltação, autorrealização, não é? E eu uso as minhas ovelhas para crescer. Eu vi uma frase de um pastor, anos atrás, em Ribeirão Preto, o pastor Homerinho, ele dizia, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, na verdade, hoje o que se vê é que o pastor dá as ovelhas pela sua vida. Queridos, a instauração e a instalação do reino de Deus na terra, ela vem sob essa perspectiva e sob essa imagem de que ele construiria o projeto da sua igreja, não sob um projeto pessoal de um pastor, mas ele viria instaurar e instalar a igreja dentro dessa perspectiva de que ela seria construída sobre a rocha. Coisa maravilhosa. Ontem eu fui em Campestre, no Pinhal dos Campos, e fui lá na igreja, nós nascemos, não é? Está lá um templo pequeno, erguido pelo meu avô, pai do meu pai, pequena igreja, e aquela igreja cresceu tremendamente. A gente estava mostrando foto, até numa reunião lá em Campestre, que nós estamos levantando a história da igreja de Pinhal, de Campestre, de Serra Negra. Eleonai está por aqui, Serra Negra, querida, não é? Estamos com os primos lá fazendo esse levantamento. Você pode contribuir, viu, Leonardo? Eu saí de Pinhal dos Campos ontem pensando, Deus, coisa maravilhosa. Saindo ali do sítio dos primos, olhando lá embaixo a igreja, uma torre pequena, mas que se ergue imponente, um templo que está lá vivo a respeito das lutas que a igreja enfrenta. Não é? Que coisa maravilhosa, irmão, você voltar para lá, onde você nasceu há 67 anos, e saber que tem uma igreja que foi construída sobre a rocha, e que ela faz parte da instalação e da instauração do reino de Deus, sob qualquer circunstância. Eu oro todo dia, irmãos, eu não consigo não orar como eu orei hoje. Deus tem misericórdia da igreja na Europa. Deus tem misericórdia da igreja nos Estados Unidos, no Canadá. Uma igreja apóstata. Quantos templos que eu vi fechados lá. Quantos templos com símbolos diabólicos dentro daquelas igrejas. E a gente olha e pensa, Deus está perdido. O Senhor falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E você chega lá e vê isso. Eu fui numa igreja lá em Boston, e a Keila e a minha esposa foram comer alguma coisa lá perto, e eu fui em duas igrejas catedrais, maravilhosas, templos lindos, e quando eu cheguei na portaria daquela igreja, que coisa assustador, a recepção, o tipo de gente recebendo ali, né? Você via apostasia nas palavras, em tudo, dos símbolos, em tudo. Mas nas vezes que eu fui lá e fui no Canadá, e a Débora falou para mim uma vez, nós estávamos na igreja dela, ela morava ainda em Toronto, uma igreja maravilhosa numa esquina, e um prédio imenso no fundo. Eu falei, nossa, Débora, que edifício de educação religiosa, faria muita falta no Brasil, né, um lugar desse.
Ela falou, Natan, transformaram em apartamento, não tem ninguém na igreja. Tem mais gente aqui hoje porque a igreja coreana, a igreja presbiteriana, um pastor brasileiro e uma outra igreja, estamos reunindo juntos aqui hoje. Irmãos, que coisa assustadora. Mas quando eu volto para a palavra de Deus, e Deus revela para o profeta, dizendo, uma pedra será arrancada sem auxílio de mão de homem. E ela será lançada sobre a estátua, vai destruir todos os reinos, vai se erguer sobre a terra, e que ela jamais será destruída. Então, o que eu faço e digo para você, ore. Ore pela igreja na Europa toda. Ore pela igreja na Inglaterra, Irlanda, Escócia. Hoje já orei, como disse. Ore pela igreja nos Estados Unidos e Canadá, por igrejas que enviaram missionários para cá e que ajudaram a inserir o reino de Deus aqui na nossa nação e no nosso país. Então, esse texto do profeta Daniel me faz lembrar que a igreja não é um projeto meu. Eu não tenho uma igreja. Eu não sou proprietário, nem sócio majoritário ou minoritário da igreja. Daniel ajuda a lembrar disso. Mas a questão da instauração do reino de Deus, Deus está revelando para o profeta Daniel uma realidade que extrapola a visão do povo judeu, e há uma situação de um profeta que, em contrapartida, não entende essa perspectiva. Deus manda Jonas pregar em Nínive, e Nínive, o pecado de Nínive chegou até os céus. E Deus levanta o profeta Jonas e diz, Jonas, filho de Amitai, ou Amitai, vai até a cidade de Nínive, prega para ela, porque o seu pecado chegou até os céus. E Jonas não vai. A gente sabe todo o drama, né? Não vou repetir aqui, nós conhecemos. Jonas não vai, há todo um drama. Ele não quer pregar nada para ninguém, porque o reino de Deus é um reino circunscrito às paredes geográficas da nação de Israel, uma pequena faixa de terra às margens, na margem direita do mar Mediterrâneo, exprimido pelas regiões arábicas, como ainda o é até hoje. E Jonas não vai. Por que Jonas não vai? Jonas é um homem muito teimoso, ele não quer fazer a vontade dos outros e por aí vai. Não, ele não vai por conta do exclusivismo judaico. O Deus de Abraão, o Deus Yahvé, é um Deus que se revelou em Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e enfim, e hoje esse Deus se revela apenas a nós, judeus. Parece um pouco um cristianismo que nós vivemos e vivenciamos, aquele cristianismo circunscrito às paredes da nossa religião reformada, protestante e muitas vezes até pentecostal. Aquele cristianismo em que o meu Cristo, o meu Deus, eu lembro da perspectiva da religiosidade quando eu vou ao templo. Mas que a minha religiosidade, a minha religião e a minha relação com Deus está circunscrita ao templo. E quando eu saio por aquela porta, ou quando eu saio por esta porta, eu coloco a minha Bíblia no meu carro ou levo para dentro de casa, e eu só vou me lembrar que eu faço parte de um grupo de homens e mulheres que Deus levantou na terra para implantar o reino dele fora das paredes da religião. Então, Jonas tem essa perspectiva. O judaísmo de Jonas é circunscrito ao templo de Jerusalém. O judaísmo de Jonas é circunscrito à geografia de Israel. Incabível é se pensar em falar para outros. Wesley viveu essa realidade assustadora, porque a igreja anglicana, o culto anglicano era circunscrito a quê? Ao templo. Quando Wesley e Whitefield saem e outros para pregar fora, a igreja anglicana expulsa Wesley, porque como é que pode você ministrar a ceia, os sacramentos ou pregar a palavra em Minas? Né? O reino de Deus estava circunscrito na igreja, no templo, lá no contexto de Jonas.
E o cristianismo, muitas vezes, repete assustadoramente esse modelo de um cristianismo que não entende que o reino de Deus, verdadeiramente, o reino de Deus, não é implantado pela internet, mesmo que seja um instrumento poderoso. Não é implantado pela televisão, mesmo que seja um instrumento pelo mundo midiático. O reino de Deus é implantado pela empregada doméstica, como aquela que revela que há um Deus em Israel que cura, e curou. O reino de Deus é implantado no balcão do seu negócio. O reino de Deus é implantado onde quer que nós estejamos. E Jonas não entendeu essa realidade. Os judeus entendiam então que Yahvé agia, estava circunscrito à geografia de Israel. Isso aqui eu já falei, Daniel levanta essa revelação extraordinária. Vou deixar um pouco o Antigo Testamento, vamos correr para o Novo Testamento. Eu tenho um relógio aqui na minha frente, ele está certo? Está certo esse relógio? São 10:02? Queridos, que coisa maravilhosa. Como diria o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, eu ouço ele direto, né? Brutal. Né? Mesmo quando dá vontade de usar aquelas camisas dele lá, né? Ele não usa uma camisa normal. Toda camisa do pastor Jeremias é anormal. Mas que coisa maravilhosa. Ele é uma figura fantástica. Brutal. O início, agora no contexto do Antigo Testamento, transicionando um período longo de 400 anos, onde, entre aspas, chamado período interbíblico, onde cessa a revelação profética e reinicia o tema do reino de Deus em João Batista. E qual é o tema de João Batista? Os irmãos podem me dizer? Qual o tema do ministério de João Batista? Arrependei-vos por quê? É chegar no reino de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Não é? Que revelação, como Deus usou a vida desse homem extraordinário. Não é? Que figura enigmática. Todo mundo quer saber. Alguns especulam, né, quem já foi em Israel e foi lá em Qumran, e acreditam que João tenha vivido lá na comunidade de Qumran, dos essênios, por conta das roupas que ele vestia e do tema da sua mensagem. Mas agora encerra-se, vamos dizer assim, num resumo absurdamente rápido, encerra-se a perspectiva do reino de Deus no Antigo Testamento, inicia-se uma nova história, uma nova revelação, e o tema central da mensagem de João é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João perdeu a cabeça por causa disto, Sr. Nelson. Jonas perdeu a cabeça, literalmente, porque disse: vocês precisam se arrepender, porque é chegada uma nova realidade, um novo tempo. Arrependei-vos. Jesus perdeu a cabeça, entre aspas. Jesus perdeu a cabeça, Jesus morreu. Julgado, é verdade, por tribunais judaicos e romanos. É claro que nós fomos o foco da morte de Jesus. Mas o tema da instauração, da instalação do reino de Deus choca profundamente aquele, lá no contexto atual, estado de coisas e de cultura. Jesus vem, assume aquilo que ele veio fazer ao mundo, e o tema de Jesus é qual? O mesmo de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo assume o seu ministério, a posteriori, não tão longe da morte de Jesus e os demais apóstolos, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão reino de Deus nas suas longas cartas. 12 vezes o apóstolo Paulo trabalha o tema reino de Deus. Mas todo o conteúdo do apóstolo Paulo nas suas cartas maravilhosas, todos os conteúdos que
fazem parte do escopo da sua mensagem, todos são relacionados ao reino de Deus. Ele não usou a mensagem do reino de Deus, mas cada carta do apóstolo é um apelo veemente ao arrependimento, a buscar a verdade, a buscar a integridade e viver o reino de Deus de uma forma pulsante, latente, crentes que contagiam, entre aspas, contaminam o ambiente onde eles estão. João Batista vem com essa mensagem, é chegado o reino de Deus. Irmãos, assim, é óbvio, os pastores, pastor Ezequiel, querido, pastor Paulo, Ricardo, enfim, pastores e líderes que colaboram, que sobem aqui nesse altar. Este não é um tema muito abordado, é verdade, eu também não abordo muito esse tema. Aliás, vou preparar essa palavra aqui e já usar no próximo domingo, que eu volto de férias. Como Deus falou, tem certas palavras, né, o pastor Paulo, que Deus fala mais com a gente, né, Nelson? E Deus fala profundamente. A melhor palavra que Deus fala com você primeiro e depois fala com o público para o qual você vai trazer essa palavra. João Batista traz esse tema. Deveria ser um tema recorrente na escola dominical e nos sermões dos pastores, nós pastores. Jesus fala do tema, deveria ser um tema recorrente. João é agressivo no tema ao ponto de perder a cabeça. Hoje, num certo sentido, dependendo da abordagem que você estabelecer na igreja, você perde a cabeça também. Às vezes, nós pastores perdemos a cabeça por falta de sabedoria, nós somos frágeis, é verdade. Mas grande parte da realidade do cristianismo hoje, se você trabalhar a perspectiva do reino de Deus, dentro daquilo que efetivamente precisa ser trabalhado, é muito provável que você vai ter problema. Por quê? Porque Jesus, nas suas advertências, ele diz que haverão pais contra filhos. Você que está aqui hoje, que os pais não são crentes, quantos se converteram e foram perseguidos, muitas vezes dentro da própria casa? Você vai virar protestante. Não é? Eu lá vendo a igreja que o meu avô construiu, depois a outra, já com um grupo maior, o reverendo Sebastião Monteiro dos Reis, um dos fatores que levou o meu avô a ir para aquele lugar e construir aquela igrejinha que ele construiu, sabe por quê? Quando ele se converteu, o proprietário da fazenda, que ele é arrendatário lá, disse para ele: você virou protestante? Meu avô disse. E foi lá um pastor, que era pastor daqui, o reverendo Augusto Schwab, em 1937. O meu avô se converteu, a família toda, não é? Chamou o pastor da presbiteriana do Machado, o pastor não foi. E aí, por sorte, né, louvado seja Deus, veio aqui em Poços de Caldas, o reverendo Schwab era pastor, e ele foi lá imediatamente. Um relatório que a minha tia, que mora em Araraquara, tia Sara, passou para nós. E ele, então, se converteu, e quando ele se converteu, então, foi batizado, ele foi expulso da fazenda. E ele fez um propósito: quando Deus me der as minhas terras, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um templo, uma igreja nas minhas terras. E ele construiu, está lá aquele templo. Eu falei: Deus, que coisa extraordinária, a despeito da perseguição, da angústia, da nudez, do frio e de fome, o reino de Deus é instaurado e instalado na nossa nação. Bom, o foco de Jesus foi este, a mensagem de Jesus a mesma. O reino de Deus está próximo. E agora, entretanto, quem está falando agora que o reino de Deus está próximo é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que encarnou-se, tornou-se carne e veio ocupar o seu lugar e o seu espaço em um mundo de pecado, de devassidão moral, de perdição total, e agora ele vai instaurar o seu reino. Não são profetas anunciando, não é João Batista anunciando, ele próprio se oferece dizendo: Pai, me envia. De alguma forma eu quero ir lá, resgatar esse povo. Coisa maravilhosa é pensar nessa perspectiva do reino, que é um resgate, e Jesus veio, então, resgatar as nossas vidas. O tema do reino, queridos, era um tema recorrente na vida de algumas pessoas. Por exemplo,
Quando você vê José de Arimateia e Nicodemos, que foram os únicos que se apresentavam, nenhum discípulo se apresentou, para cuidar do corpo de Jesus, Lucas narra, certamente propositalmente, como historiador que ele era, dizendo que José de Arimateia era um membro importante do Sinédrio, do Supremo Tribunal das Causas Judaicas, e que ele era um homem importante e aguardava o reino de Deus. Gerava no coração dele, era essa expectativa. Olha que coisa, Nicodemos passou a ser um infiltrado no Sinédrio, né? E José de Arimateia já estava infiltrado há muito tempo, porque ele cria em um reino não temporal, mas em um reino atemporal. Quantos de nós, queridos, estamos agarrados aqui nesse mundo, não é? Uma perspectiva de que esse reino temporal aqui, ele é bom, eu quero ficar aqui, eu quero gozar das benécias da vida, das delícias, é claro que nós temos que gozar de tudo isso, não é? Mas esquece de ler Apocalipse, em capítulo 18, onde você vê ali o julgamento de Deus em todas as ações, o fim das nações, o desespero do povo, vendo ali lá se foi a Babilônia, a Babilônia está sendo destruída. E o povo desesperado, os reis desesperados, vão cessar os comércios. A Babilônia será destruída, queridos. A nossa linda cidade de Poços de Caldas, tão acolhedora e aplausível, bucólica, maravilhosa, será destruída. A Marília que eu estou hoje será destruída. Homens e mulheres que têm o mínimo de lucidez vivem dias felizes aqui nessa terra. Tomara que os seus dias sejam de gozo, de alegria aqui na terra. Mas tomara que nós tenhamos os olhos aqui na terra, mas os nossos olhos estejam 24 horas voltados para o reino atemporal. Porque isso aqui vai passar. Citei o apóstolo Paulo, que ele cita apenas 12 vezes o tema reino de Deus, e eu quero citar algumas parábolas do reino, são muitas, né? Parábolas do reino. Por exemplo, Jesus praticamente usou muitas, mas eu vou citar apenas 7. A parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, e aí então Jesus vai narrando ali as 3 sementes, ou as 4, e ele vai revelando nas primeiras 3 sementes que as pessoas que ouviram a palavra estavam agarradas no reino temporal. E elas não queriam desgrudar, usando essa expressão. O reino temporal é bom demais da conta. E aí Jesus encerra a parábola dizendo: mas eis que uma semente caiu num coração e foi acolhido. E essa semente produziu 30, 60 e 100%. Irmãos, que coisa extraordinária. Eu disse que eu vi uma foto lá na igreja em Pinhal, a igrejinha pequenininha, não sei quantas cabem aqui, 10 igrejas daquela cabe aqui, não é? E uma foto dos meus avós ali, meu pai, o reverendo da época, aquela igreja pequenininha, lá na frente deveria ter no mínimo 100 pessoas. Eles tiveram que construir rapidamente a outra igreja. Irmãos, que perspectiva maravilhosa da semente do semeador. De você encontrar pessoas como a gente encontra muitas vezes aqui em Poços de Caldas ou Campestre ou fora daqui. Eu conheci o seu avô, conheci o seu pai, foi através dele que eu ouvi a palavra, foi através dele que eu ouvi o evangelho. E irmãos, que perspectiva extraordinária dessa parábola de Jesus. A última semente é a semente que instaura o reino, uma semente que invade a terra, uma semente que morre para dar vida, como aquele texto maravilhoso, a experiência de Jesus, quando os gregos vão procurá-lo, Filipe o procura, e ele diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, ele expande,
ele produz muitos frutos. Que perspectiva extraordinária do reino de Deus. A parábola do joio. Enquanto se tenta instaurar o reino de Deus, a verdadeira palavra, vem alguém e tenta impedir o crescimento do reino de Deus, mas obviamente o reino de Deus sempre vencerá. A parábola do grão de mostarda, coisa maravilhosa. Não morava aqui ainda, eu li um livrinho, um livreto do Caio Fábio a respeito dessa parábola. A parábola da mostarda é a visão do reino como lugar, do reino de Deus na terra, como lugar de sombra e acolhimento. Jesus disse que o homem pegou a semente de mostarda pequenininha, plantou lá no jardim dele, aquela semente cresceu e ela se tornou lugar de sombra e acolhimento para as aves dos céus. Que símbolo maravilhoso, queridos. De uma semente pequena que você planta no comércio amanhã, no balcão, que você fala do amor de Deus para a moça do caixa, que você fala do amor de Deus para uma pessoa que te atende, abastece o seu carro, te ajuda a encher um pneu, uma semente pequenininha que você plantou lá. Há uns anos atrás, eu e a Berenice estávamos passando a Marechal Deodoro, tinha uma livraria, Poços de Caldas ali, numa das esquinas ali, e eu parei, a Berenice ia pegar alguma coisa, aí uma moça olhou assim e falou, é o Natan? Ela disse, é o Natan. A voz de barba, ela colocou a cabeça no vidro e falou, Natan, é você quantos anos? Quantos anos? E eu disse, aliás, eu não disse, eu quase morri de vergonha. Eu não conhecia a moça, né? Fazia muitos anos. E ela disse, muito obrigado por tudo que você fez. E eu fiquei pensando, o que eu fiz e quem é ela? Né? Aí ela despediu, mostrou a foto da filha, que tocava no louvor na quadrangular. A Berenice entrou no carro, e eu olhei para a Berenice e disse, Berenice, quem é ela? Natan, você não lembra dela? Lá na Juscelino Barbosa, você, o Adonias e o Isaac, pregavam para ela. É a fulana, falou o nome dela, se converteu, e a família está na quadrangular, essa coisa toda. Queridos, que perspectiva do reino de Deus. Uma pequena semente que você não semeia, ela não germinará. Eu plantei no quintal da casa pastoral uns pés de abóbora e nasceram, não tem abelha, mas eu consegui fazer ali artificialmente, germinou. Duas abóboras de casca branca desse tamanho. Eu gosto muito de doce de abóbora, né? Todo tipo de doce, na verdade. E aí, duas abóboras gigantes, né? Gigante. Gente, eu faço uns doce pão, hein? Quando vocês forem Maria, vocês vão comer lá. Não é? Maravilhoso. Aliás, estou com cidra lá, vou fazer doce de cidra. Quem quiser vai ter doce de cidra lá. Ele leva um queijo, tá? E eu plantei lá e nasceram aquelas abóboras. Eu separei a semente, eu falei, vou levar essa semente para alguns lugares e eu acabei esquecendo de trazer para Poços de Caldas. Que pena, não é? O Rubão ia gostar de plantar lá a Cristina, outros nos seus quintais grandes, né? Irmãos, que coisa maravilhosa. Uma semente, eu levei lá para a fazenda dos tios da Estela em Rondonópolis e entreguei para ele. Nossa, pastor, eu vou pedir para o meu zelador aqui plantar. E o cara plantou lá e falou para ele, pastor, eu plantei lá a semente, né? Irmãos, que coisa maravilhosa é pensar que o reino de Deus é uma pequena semente que, se eu semeio, ela germina. E se, obviamente, esse milagre extraordinário da multiplicação da natureza, se eu planto uma semente, ela germina, e germina sem parar. Eu comia uma manga, chupava uma manga lá no sítio dos primos lá, e eu olhando para a nossa casa, que era a nossa casa lá embaixo, e eu fiquei ali, quase chorei, segurei, que tinha um monte de gente perto, eu falei, Deus do céu, essa bandeira antiga aqui, papai deve ter plantado isso. E olhando para lá, para cá, tantas mangueiras, aí o meu primo falando, tá vendo aquela grota lá, aqueles coqueiros, tudo que seu pai plantou. Ele falou, ele plantou um só. Olha como é que multiplicou. Óbvio, né? Multiplica. A perspectiva do reino, o reino que transforma a sociedade, a parábola do fermento. Irmãos, que revelação, que sabedoria. Jesus desenhou para nós o entendimento da expansão do reino. O reino de Deus é como um fermento.
não é? Minha sogra, eu perdi o sogro no dia 24 de dezembro, minha sogra veio para casa, então já estou paquerando as rosquinhas que ela faz, a bolachinha de vinho que ela faz. Meu irmão, não pode beber não, mas comer bolachinha de vinho pode. Né? Ela faz uma bolachinha maravilhosa. Né? E eu vou ver lá esse processo maravilhoso acontecendo, não é? Aquele fermento, uma porção pequena de fermento, que você põe na massa e a mamãe, quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes, aquelas panos em cima, né? E de repente você levantava aquele pano, aquilo cresceu, tomou toda a forma, invadiu a forma, e se colocar muito fermento, você corre o risco de extrapolar a forma de uma forma maravilhosa. Jesus disse que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher acrescenta à massa. Queridos, se nós não colocarmos o fermento, a massa não cresce. Eu fico perplexo, assustado, quando eu vejo as pessoas da própria igreja dizendo: essa igreja não cresce. Que igreja que não cresce? Você é a igreja. Então é você que não cresce. É você que não cresce, sou eu que não cresço. E pastores muitas vezes fazem isso. A igreja não cresce. Ora, o fermento leveda a massa, o fermento, queria usar a expressão de dentista, uma amálgama tão maravilhosa, tão certa, tão poderosa, que ele cumpre o seu papel. Maravilhoso. O tesouro escondido é uma palavra do reino. Quando eu descubro um tesouro maravilhoso, como o tesouro que eu descobri, eu vou lá vendo tudo que eu tenho para comprar aquela faixa de terra ou comprar aquele próprio tesouro, porque aquele tesouro é inestimável. O reino de Deus é um tesouro que eu descobri e que eu faço tudo. Tudo. Abro mão dos meus planos. Bom, quantas vezes cantamos? Quando é para abrir mão mesmo de alguma coisa, né? A gente treme. Coisa maravilhosa. Enfim, a pérola preciosa. E uma última parábola que eu estou citando só, a, a rede. A parábola da rede. Da grande rede. Os pescadores lançaram na rede. Vieram peixes bons, mas vieram peixes ruins. Então, o pescador, essa parábola é terrível, irmãos. Porque ela diz respeito à consumação dos séculos, ao julgamento das nações, uma ligação com a parábola do joio. Ele vai pegar os peixes bons e colocar no cesto, e ele vai pegar os peixes ruins e jogar de volta. E a realidade do reino. Queridos, o reino de Deus foi instaurado há 2000 anos. E eu preciso me ater a este fato. Eu preciso orar mais, buscar mais, ler mais a palavra, entender mais a perspectiva do meu compromisso com o reino. Bom, vou trabalhar aqui para terminar rápido. Queridos, algumas características do reino de Deus instaurado, inaugurado por Jesus há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, foi há muito tempo atrás. Lembrei de parte de uma cantata que a gente cantou aqui. Foi há muito tempo atrás. Jesus deu o start, instaurou o reino de Deus para que ele crescesse e se expandisse. Eu louvo a Deus quando vejo esta igreja arrebentando as paredes. Não é? Tomara tivesse mais espaço aqui do lado do Cine Ultravisão, para que ela continuasse arrebentando paredes. Que perspectiva maravilhosa, a despeito das fragilidades das nossas igrejas, ver que o reino de Deus continua se instaurando a despeito do cenário da Europa e dos Estados Unidos e alguns outros países. Queridos, uma das características do reino de Deus é que ele seria um reino de justiça e de paz. Não é? Pensar de uma forma prática, porque isso diz respeito não à justiça social implantada por um país ou por uma nação,
Quando diz que o reino de Deus será um reino de justiça e paz, significa que aqueles que fazem parte do reino são pessoas que andam em justiça e são aqueles que são promotores da paz, na perspectiva das bem-aventuranças. Seria um reino de justiça e paz. Eu preciso passar a minha vida, analisar a minha vida e ver se eu sou um homem, uma mulher justo, íntegro. E nós recebemos um elogio recentemente lá em Marília, porque teve uma promoção de salmão. Imagine, né? Salmão, até falei para o meu irmão aqui, está R$ 39 o quilo de salmão. Então, meu irmão da igreja que é funcionário, ligou para nós, né? Eu fui lá, peguei dois, um outro irmão pegou, e nós teríamos um pastor lá. Falei, imagina, você deu pastor com salmão. É, né, assim, se fosse você ia gostar, né, cara? Ah, aí, bom, lá compramos. Então, o irmão comprou dois, aí eu liguei para o irmão da igreja, que é funcionário, que avisa a gente, eu falei, cara, prepara 4 aí, porque são 2 para o almoço da igreja, 2 para o Marcos e a Priscila, e ok, eu já tinha pego os meus. Quando nós fomos pegar, a funcionária, o caixa, cobrou só 2. Como era um valor mais alto, o salmão era grande, eles foram embora para casa. Quando os dois chegaram em casa, eles me ligaram, pastor, o senhor pegou o salmão do senhor? Peguei. Porque tem alguma coisa errada aqui. A gente pegou lá e rápido com outras coisas e tá sobrando aqui alguma coisa. Aí eles olharam e falaram, realmente, tem um salmão aqui, que eles somaram juntos e puseram no mesmo saco. Ok, eles pegaram o salmão, levaram no supermercado, a moça do caixa falou, isso aí tem que ser com a gerente. Aí levou para a gerente. Aí a gerente falou, mas vocês vieram devolver? Ninguém saberia que eram vocês. E não saberia. Milhares de pessoas entram naquele mercado. Ele falou, pois é, mas os dois disseram, Deus saberia, o Senhor saberia. Ah, vocês são evangélicos, religiosos? Eles disseram, sim, nós somos. Ok, devolveram, pagaram e foram embora. O irmão da igreja me ligou e disse, pastor, coisa maravilhosa. A gerente aqui do Pão de Açúcar falou, Luiz, eu nunca vi um negócio desse. Por que eles iam devolver? Ninguém saberia. Diferente eu faria isso para o Pão de Açúcar, né, para a família do falecido Diniz, e essa coisa toda. O Luiz falou, a chefe dele, né, falou, mas eles são crentes da minha igreja, então eles não ficariam com esse salmão lá, e por aí vai. O reino de Deus é um reino de justiça. O crente deve viver que aquele que acredita que realmente Jesus é o Senhor do reino, ele decreta e declara que o seu reino, como uma das qualidades do seu caráter e da sua personalidade como Deus, a justiça e a paz. Queridos, o crente tem que ser promotor da paz. Promova a paz onde você estiver. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Seja um pacificador, porque esta é uma das características do reino de Deus. Não deixe para amanhã ser promotor da paz e do reino. Seria um reino eterno, que coisa maravilhosa. O reino de Deus seria um reino eterno. Seria um reino de alegria, de paz e gozo no Espírito Santo. Não é? Diferentemente dos reinos como o romano, que dizia e afirmava, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O reino de Deus era um reino de paz, de justiça, de alegria e de gozo no Espírito Santo. Crente, busca alegria no Espírito Santo. Nós temos muita alegria na terra, que bênção. Fui para Rondonópolis, na fazenda dos tios da Esther lá, a sede da fazenda todinha climatizada, cara. Só faltava no banheiro. Sentia até falta. Um calor lascado lá. Que coisa maravilhosa. Viver aquilo ali, pousar dessas coisas maravilhosas. Que alegria, que coisa bendita nós vivemos ali. Mas, queridos, isso é tão transitório, maravilhoso, mas transitório. A igreja precisa viver a perspectiva do reino, do gozo e na alegria do Espírito Santo. Irmãos, invariavelmente, pastores que estão aqui,
Invariavelmente, todas as questões que a gente vive no dia a dia da igreja, que trazem tristeza no nosso coração, é porque aquele crente, ou muitas vezes aquele próprio pastor ou pastora, não estão no gozo do Espírito Santo. Muitas vezes vivemos na perspectiva da carne, um reino marcado pela presença do Espírito Santo, um reino marcado pelo amor ao Senhor e ao próximo. Querido, Jesus resumiu os mandamentos, os 613 mandamentos enumerados ali por um judeu chamado Maimonides, os 10 mandamentos, 613 mandamentos, ele resumiu em 2. Queridos, que valor do reino de Deus tremendo é o amor. É o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e força, e ame o próximo, a despeito das fragilidades, pecados e limitações. Ame o próximo. São valores do reino de Deus, são características do reino de Deus. Daí, então, Jesus vai usar uma expressão em Lucas 17, quando ele diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não se dirá ele está aqui, porque é óbvio, não se trata de um reino temporal, ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês. Crente é de dentro para fora. É o gozo do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo. Os valores de Deus introjetados, instalados nas profundezas da nossa alma. Quando Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Porque os valores do reino de Deus não são serviços prestados a esta ou aquela denominação. Os valores do reino de Deus são instaurados em nós à medida da nossa conversão e à medida que eu me submeto ao senhorio de Jesus Cristo. Que Ele olhe favoravelmente para nós. E eu me encerro aqui com algumas aplicações para nós, talvez até repetindo alguma coisa. Queridos, quando Jesus ensinou para nós a oração do Pai Nosso, uma oração que eu proibi, 3 igrejas que eu fui pastor, eu disse: enquanto não houver uma mudança na sua vida e na vida da igreja, não oramos o Pai Nosso aqui. Em 3 igrejas. Uma delas, eu não orei o Pai Nosso no final do culto, que era hábito, como era hábito aqui em Poços de Caldas, e o irmão me procurou: pastor, o senhor não colocou a confissão no culto de hoje? Pastor, o senhor não orou o Pai Nosso no final do culto. Ele disse: eu disse, meu irmão, foi a propósito. Lembra aquela reunião da clã que vocês se pegaram? Lembra aquela reunião que vocês pegaram? Lembra aquela reunião de homens que... Como é que nós vamos orar o Pai Nosso mentindo? Eu não compactuo com essa mentira, eu não suporto mais. Meu querido sobrinho, eu não suporto mais. Eu disse: nós não vamos orar a oração do Pai Nosso aqui, a não ser que haja uma mudança nessa igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como assim santificado seja o nome dele aqui na terra? Ele já é santo. Pois é. Quando Jesus ora, diz: santificado seja o teu nome, é óbvio que ele é santo nos céus. Não há como acrescentar mais ao caráter de Deus e a sua santidade lá nos céus. Mas aqui na terra, nós nos tornamos santos através da nossa vida como cidadãos do reino de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí, a palavra-chave da oração do Pai Nosso, claro, tudo que está ali é maravilhoso, mas a expressão venha o teu reino, a expressão grega basileia tu theos, ou seja, venha o teu domínio total sobre a minha vida. Domina, não podemos, homens e mulheres de Deus, nós não podemos departamentalizar a nossa vida
e dizer para Deus: Deus, o Senhor, desculpa aí, eu me converti, fui para a igreja, gosto até lá da igreja, dos irmãos, as mensagens, que louvor maravilhoso, que delícia. Mas eu queria que o Senhor permitisse só que eu ficasse com isso aqui, que eu já venho tempo que eu habitualmente faço isso. Queridos, a expressão Basileia Tuteos, ou a expressão venha o teu reino, significa venha o teu domínio total sobre a minha vida. Eu não posso departamentalizar minha vida cristã e dizer para Deus: o Senhor não pode fazer parte da minha vida. No dia 28 de dezembro de algum ano, em alguma igreja, eu fui em uma casa exortar um irmão que todo dia ele saía do comércio dele e ia para um bar beber. Acontece que ele cantava no coral da igreja e eu falei: não dá para ficar assim. Querido irmão, família querida. E a irmã era a coordenadora do Ministério de Intercessão. E eu fui lá exortar esse irmão, eu fui 6h30 de propósito, né? Ele ia chegar com um hálito de bebida lá, o meio trançando as pernas. E eu tô lá conversando, conversa vem, conversa vai. E eu então entrei no assunto, falei: meu irmão, né? Coloquei a situação. E a irmã, sabe o que ela virou para mim? Coordenadora da intercessão daquela igreja que precisava tanto de um avivamento. Ela disse: pastor, é a única coisa errada que ele faz. Tá entendendo? Um negócio maluco, né? Aí eu pensei, falei: Deus, eu tenho umas vontades corruptas no meu coração, né? Qual delas que o senhor podia liberar aí para eu fazer coisa errada? Eu tenho uma mulher só. De repente, irmãos, um negócio incabível. Venha o teu reino, venha o teu domínio sobre a minha vida toda, em todas as áreas, mesmo que eu sofra. A pergunta de um sermão que eu preguei há muitos anos atrás, tem no livro de sermões lá que uma secretária fez para mim, que dizia assim: se o seu desejo de ser feliz é maior do que o desejo de ser santo, ainda tem alguma coisa errada na sua vida. Eu prefiro ficar triste ao pecar do que ficar alegre e satisfazer os impulsos da minha vida e da minha alma. Venha o teu reino, domina sobre a minha vida. Na parábola do fermento, que eu já citei, essa perspectiva maravilhosa e que você deve analisar a sua vida e eu a minha. Até que ponto o fermento do Espírito Santo, os conteúdos da palavra de Deus todos, são fermentos que levedam a minha vida e que me faz transbordar como o cálice que transborda, e o mundo aí fora vê. O fermento que leveda a massa é a perspectiva da expansão do reino de Deus e que aquela massa não pode conter e que quando eu estou debaixo do Espírito Santo da direção, o meu corpo, a minha vida não pode conter. A parábola do vinho novo em odres velhos, Jesus revela seu desejo de habitar em nós e expandir, tomando todo o nosso ser. Jesus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se colocar vinho novo em odres velhos, ele rompe os odres velhos. Coloca-se vinho novo em odres novos. Por quê? Aquele vinho vai estar ali, fermentar, ele vai ocupar todos os espaços do odre, é um couro que está ali, né? Ele é poroso, obviamente não vai deixar vazar, mas ele vai se expandir. Ele vai conter o que está ali. E aquilo que está ali irá satisfazer os desejos daquele que tem o odre com o vinho novo. Gente, Jesus é um novo vinho. Jesus é um vinho novo. No contexto do milagre, primeiro milagre dele em Canaã. Que coisa maravilhosa. Nós somos o vinho novo na sociedade. Nós somos o vinho novo e nós precisamos expandir como o fermento que leveda toda a massa. Deus deseja que você levede, afete profundamente o ambiente que você frequenta. O cidadão, conversando comigo, disse: pastor, que vergonha. Eu trabalhei num lugar durante 35 anos
E eu trabalhava com as pessoas no setor público e eu nunca convidei ninguém para ir na igreja. Não era uma igreja metodista. E ele disse um dia que eu estava na minha igreja, quando eu olho à minha direita, um cidadão lá que trabalhava comigo. Aí eu pensei, nossa, ele está frequentando a igreja, como é que ele veio aqui? Né? E terminou o culto, o cara procurou ele e falou, você frequenta aqui? Sim, eu frequento. Há quantos anos, cara? Eu não sabia que você era crente, protestante, evangélico. Ele disse, não, eu estou aqui há 33 anos. E o cidadão simplesmente disse para ele, por que você não falou? Queridos, uma massa que não tem fermento não contagia, não contamina. Eu conversava com um pastor de uma grande igreja em Ribeirão Preto, pastor Paulo, da Igreja Missionária Unida, e ele disse para mim numa reunião lá, pastor Natanael, que vergonha. Que vergonha. Eu falei, o que foi, Paulo? Cara, eu estava subindo o elevador do meu prédio, e subia no elevador a Sandra e o Vanderlei, donos de uma gráfica. E eu vi ela com a Bíblia, aí eu fiquei quieto e pensei, meu Deus, ela está indo em alguma igreja. Aí ele falou, vou perguntar. Falou, você está indo em alguma igreja? Aí a Sandra disse, sim. Igreja de quem? A igreja do Natanael. Eu falei, meu amigo. E essa coisa toda, né? E aí ele falou, que bênção, fica firme lá. Ele entrou no apartamento dele, falou com a Maristela, falou, amor, que vergonha. Que vergonha. O que foi, bem? A Sandra e o Vanderlei sobem e descem com a gente no elevador. E nós nunca falamos de Deus para eles. Eles precisaram passar na rua São Sebastião e estava tendo um culto na porta da igreja ao meio-dia. Eu fazia um culto lá ao meio-dia para quem ia almoçar lá para orar na igreja. Da esquina, eles ouviram um hino e eles falaram, nossa, que hino bonito, um cântico de louvor. Foram lá e entraram, o irmão Carlos Bichegli orou com ele e a Sandra se converteu. Ele disse que vergonha. Queridos, o reino de Deus é maravilhoso, é como o fermento que produz o seu efeito. Qual o efeito que o fermento do Espírito Santo tem produzido nas nossas vidas? Expandir o reino de Deus é ir na padaria não para comprar pão, mas para buscar uma chance de falar do amor de Deus e da sua graça. Que privilégio maravilhoso. Na oração do Pai Nosso, eu fiz o comentário, vem o teu reino, e é isso mesmo, ou seja, vem o teu domínio total sobre a minha vida. E assim, então, eu encerro. Cumpre-se, lá naquele contexto, na manifestação de Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam impedir e derrotar. A tentação, Satanás tentou desviar Jesus do foco. No final do ministério de Jesus, aproximando ali a sua prisão, julgamento, enfim, os gregos procuram a Jesus. Filipe diz, Senhor, os gregos estão aí e eles querem falar com você, com o Senhor. E Jesus não respondeu nada para Filipe, ele só disse aquilo que eu já disse aqui. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, ele produz muitos frutos. A morte de Jesus, a sua vida, o seu exemplo, o seu caráter, a morte de Jesus, sua pregação, a sua negação de render-se ao presente século, a sua ressurreição, a sua assunção aos céus e o seu domínio sobre todas as coisas já aconteceram. O reino foi instaurado, o reino foi instalado, Jesus fez a parte dele. E eu oro por essa igreja, eu oro por essa igreja. É difícil um dia que eu não oro por essa igreja. Muito difícil. Oro por essa igreja, oro pela igreja que eu pastorei, as igrejas que eu passei, e hoje pela igreja que eu pastorei, como disse já, oro pelas igrejas do mundo. Para que Deus nos dê entendimento do nosso papel e da nossa função agora. Eu quero dizer uma coisa para você, então, e eu encerro. Irmãos e irmãs,
Jesus já fez a parte dele. Ele deu o start, ele instaurou o seu reino há 2000 anos atrás. Então Deus ajude, querido, que você como igreja, porque a igreja em Poços de Caldas não é esse prédio aqui, é você. É você que é usado para instaurar e instalar o reino de Deus lá na sua vizinhança, nos seus locais de convívio. Então, que Deus continue te levantando, Deus continue te usando, que você seja um fermento que levede a massa. Mesmo que você se sinta muitas vezes limitada, todos nós somos, mas é você quem Deus vai usar. Não tem outra pessoa para ele usar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, é uma promessa na tua palavra e a respeito de si mesma. Quando o profeta Isaías disse que a palavra do Senhor não voltará vazia, ela prosperará para aquilo que o Senhor a designou. Meu Deus, é a tua palavra, não é a minha palavra. Não é a minha palavra, então faz com que ela cumpra o seu papel, porque é o Senhor mesmo quem disse que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Continua olhando favoravelmente para essa igreja, que bênção, coisa boa, ver paredes sendo arrebentadas para que o fermento continue levantando a massa em Poços de Caldas, coisa boa, que o Senhor continue sendo glorificado na vida dos pastores desta igreja, o Senhor continue sendo glorificado na vida dos líderes desta igreja, e o Senhor continue levantando uma igreja operosa, poderosa, instaurando o teu reino aqui. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Pode sentar.